Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E um dos aspectos a levar em consideração é a alimentação saudável. Nós vamos conhecer agora a nossa querida Crislane Costa, que está com a gente via Zoom. E ela é especialista em obesidade e emagrecimento. Crislane, minha querida, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, minha linda? Bom dia, tudo ótimo. Crislane, você viu só que maldade? Você chegou a ver a maldade que fizeram? Você viu que carne Água na boca, né? Mulher, eu acho isso uma maldade muito grande, mas tudo bem. Eu enchi a boca d'água, me deu uma vontade tão grande, mas tudo bem, a gente se segura. Muito bom a gente falar de alimentação hoje, nesse dia tão importante, né? Que a gente fala de uma doença que durante uma vida inteira tem trazido tristeza, tem trazido dor para a vida de muitas pessoas, ainda continua trazendo problemas para a vida de muitas pessoas, e aí a gente fala e vê pelo lado bom da vida. Como você pode trabalhar uma boa alimentação no dia a dia para evitar que amanhã ou depois você tenha danos com a sua saúde, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos esclarecer para a população é que existe uma prevenção, né? O que é prevenir? É tentar evitar que essa doença apareça. Então, é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Por quê? Porque a alimentação ela vai estar totalmente relacionada ao surgimento dessa patologia e de outras também. Então, por que o câncer aparece? Tem várias causas, mas uma das causas é a nossa alimentação e a parte genética também. Por isso que é importante entender que nós temos alimentos que vão ajudar a prevenir, mas nós temos alimentos que eles também vão ajudar no surgimento dessa doença. Então, quando a nossa população ela entende como prevenir, isso ajuda muito, mas é interessante entender o que nós podemos retirar também dessa alimentação. A primeira dica, né, é tentar evitar industrializados. Quanto mais caseira, mais natural for a nossa alimentação, melhor vai ser para o nosso organismo. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma prevenção, né? Evitar que essa doença apareça no nosso corpo. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu acho que é muito valiosa. E a segunda é entender, né, que essa alimentação, ela vindo de forma variada, você praticando atividade física, dormindo bem, né? O problema é que o mundo mudou um pouquinho nos últimos tempos, né? Mas você precisa ter uma qualidade de vida e essa alimentação, ela sendo variada, nós vamos conseguir evitar ou prevenir o surgimento dessa doença, assim como de outras também. Crislane, uma das coisas que eu tenho percebido, como você falou, o mundo realmente fez com que nós, seres humanos, mudassem, né? A gente mudou realmente, nós estamos mudando a cada dia. E o que eu tenho percebido é que nesse mudar, as pessoas têm comido mais comida de fora. Elas têm deixado de preparar as suas comidinhas em casa. São aquelas comidas rápidas de você comer, automaticamente você terminou de comer, muitas vão direto se deitar e ali tem horários de dormida totalmente errada, passam muitas vezes até da hora, ficam muitas vezes tempos e mais tempos com frente ao televisor, com frente ao computador, e ali a pessoa vai comendo sem perceber. As comidas industrializadas, muitas delas são saborosas, obviamente, e muitas vezes esse ser saboroso traz um prazer de comer. E o exagero e muitas vezes a aceitação mais rápida daquele alimento. Aí eu te pergunto, as nossas crianças devem ser trabalhadas de uma forma que elas se alimentem com que o pai muitas vezes seja obrigado a tirar alimentos gostosos, que são esses alimentos industrializados, e trocar, nem que seja muitas vezes cobrando de uma forma mais forte, mas você tem que se alimentar com esse tipo de suco, com esse tipo de fruta, com esse tipo de verdura, porque hoje as nossas crianças estão viciadas em produtos industrializados, uma boa parte.
Vanusa, acho que assim, é um dos maiores dilemas que o nutricionista tem, é exatamente esse. Por quê? Porque uma das recomendações que nós temos da Organização Mundial de Saúde é que ali por volta de 1 ano de idade, a alimentação da criança ela já seja mais próxima da alimentação da família. Só que existe um erro aí, né? A gente precisa entender que a partir de 1 ano essa alimentação ela só pode ser próxima da alimentação da família se a família se alimentar de maneira saudável, que na maioria das vezes não é o que acontece, como você acabou de citar. As pessoas dormem menos, usam muito o celular, né? Então, um dos motivos da perca de sono, a insônia, é exatamente as telas. Então, nós estamos o dia todo, né, em frente a essas telas e isso prejudica o nosso sistema, né? Não só dos adultos, mas das crianças também. Então, as crianças, o tempo de tela ele é mínimo e as crianças elas estão expostas aí a mais de 5 horas dia tranquilamente. Então, o primeiro ponto é entender que sim, essas crianças elas precisam de uma alimentação diferenciada. A partir dos 6 meses é onde a gente vai montar o paladar dela. Só que o pai normalmente costuma dar o que é saudável para o filho, mas não consegue consumir o que é o saudável. E esse é o nosso maior erro. Por quê? Porque nós precisamos dar exemplo. Então, se você diz, seu filho tem que tomar suco natural, mas o pai, ele toma refrigerante. Então, a criança, ela vai aprender, né, de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápido a tomar refrigerante do que tomar o suco natural. Porque ele consegue entender que tem uma diferença. E como você citou, o próprio alimento industrializado, o sabor dele é diferente, a palatabilidade é diferente. Nós vamos ter mais sal, nós vamos ter mais açúcar e várias outras substâncias que deixam e viciam o nosso paladar. Então, um adulto, ele já tem um paladar viciado, né? E nós não podemos fazer isso com nossas crianças. Quando a criança começa a ter o contato muito cedo com esses alimentos, ela tem uma dificuldade maior em aceitar alimentos naturais. Então, sentir o sabor da fruta, né? Sentir o sabor daquele suco sem açúcar, então não é algo comum. Se nós fôssemos fazer uma comparação bem rápida, você dá um limão para um bebezinho de 8, 9 meses, ele faz uma caretinha, mas ele consegue comer o limão. Se você for dar um limão para uma outra criança, né, numa idade um pouquinho maior, ele não vai ter uma aceitabilidade tão grande. Por quê? Porque o paladar dele já foi modificado. Então, esse ponto que você tocou, ele é muito importante. Essas substâncias que agradam o nosso paladar, muitas vezes elas vão ter uma relação direta com esse câncer. Então, nós precisamos realmente mudar a alimentação das nossas crianças, né? Fazer com que elas tenham uma alimentação mais saudável. Lembrar da época da nossa avó? Que a goiabinha era lá do pé, que tinha a hortinha em casa, né? Tirava ali um tomate, um cheiro verde. Então, resgatar esses hábitos para que a nossa alimentação ela fique cada vez mais saudável. E a questão do fast food, hoje é algo que assim, é muito difícil você não se atentar a isso ou você não recorrer, porque a vida ficou bem corrida. Mas tem outras opções também que nós podemos fazer em casa, né? Dá para fazer comida em casa, dá para congelar, para resfriar, e essa comida, ela vai ser mais saudável, e você deixa essas outras opções que não são tão saudáveis, mais para um final de semana, para uma situação um pouco mais especial, para que essas pessoas comecem a mudar os hábitos, porque é mudando os hábitos, mudando a alimentação, que você adquire saúde e qualidade de vida, né? Quem não quer envelhecer saudável? Verdade. Porque não adianta só envelhecer, né? É isso mesmo. Agora é interessante a gente lembrar que quando fala de emagrecimento e obesidade, tudo isso que você falou é o que muitas vezes, de forma exagerada, vai trazer a questão do diabetes, vai trazer a questão do alto colesterol e até mesmo da obesidade e evitar até na questão do emagrecimento, né? Então, a dica para a gente encerrar relacionada aos obesos e as pessoas que pretendem emagrecer com saúde, além de todas essas dicas que vão ser importantes.
não é que você tenha que tirar tudo, né? Mas você tem que ter uma certa moderação, um certo cuidado, seria? Exatamente. E, assim, uma das principais dicas hoje, que aí eu vou puxar até para outra área, né? É a nossa parte psicológica. O nosso psicológico, ele precisa ser muito trabalhado, principalmente em meio à pandemia. E para as pessoas que querem emagrecer, que elas estão acima do peso, é interessante buscar esse tratamento, porque muitas vezes a obesidade ela não vai estar relacionada só à alimentação. Claro que vai ter o consumo exagerado, a compulsão, várias situações, mas o nosso psicológico ele vai estar muito envolvido nisso. Então, quando eu quero ter uma alimentação mais saudável, quando eu busco mudança de vida, eu tenho que pensar na parte física, no corpo, mas eu também preciso pensar no psicológico. Então, quando a gente relaciona, por exemplo, a obesidade, a essas doenças que você falou, que são doenças crônicas, e ao próprio câncer, nós já podemos pegar e pensar em alimentos mais naturais e ir colocando aos poucos na nossa alimentação. Tá certo. Oi? Pode falar, pode encerrar. Pronto. É uma vitamina C, eu vou colocar um limão, uma laranja, é um brócolis que eu não estou muito acostumado a consumir. Então, buscar alimentos saudáveis e você pode ir fazendo essas trocas no dia a dia. Não precisa mudar a alimentação do dia para a noite. Como também você não precisa excluir os alimentos que você está adaptado. Você vai diminuindo o consumo, que é o equilíbrio que nós tanto buscamos. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente no Bom Dia News. Quem quiser te seguir, como é que faz? Islane Costa, nutricionista. Tá certo. E olha, acompanha a Islane, vá lá no Instagram da Vanusa Coelho TV, porque os nossos profissionais que passam pelo Bom Dia sempre vão estar ali junto com a Vanusa, porque tudo que a gente mais quer é que você tenha saúde. Muito obrigada, minha querida. Fique com Deus. Tchau, tchau. Que bom, né, gente? Como é bom para você que tá aqui, ó, parando para pensar no que vai se alimentar. Tanto que falaram mal da gordura de porco. Na época dos meus avós, para se fazer um arroz, para se fazer um feijão, sempre tinha a gordurinha ali de porco reservada. Naquela época não tinha trilhões, vários tipos de óleos. Óleo para isso, óleo para aquilo, óleo para não sei o quê. E as pessoas eram até mais saudáveis. Então tome muito cuidado com essa questão do industrializado. Se há necessidade, beleza. Mas se você puder trazer o que traz saúde para você, para a sua vida, para a sua alimentação, melhor.